tarde, meus amigos, espectadores. É uma alegria muito grande estar aqui com vocês nessa tarde de sábado para juntos fazermos o nosso programa de hoje. Eu sou o William Ribeiro e aqui juntamente com o nosso amigo Luiz Carlos. Boa tarde. Estamos juntos todos os sábados, de 17 às 18 horas, falando ao vivo dos estúdios Cinevídeo, Botafogo, Rio de Janeiro, com transmissão ao vivo pela redebrasilespírita.com.br. Ressaltamos, meus amigos, e sempre lembramos da importância da participação de vocês, com dúvidas, comentários, perguntas, que podem ser enviados através do nosso e-mail, faleconosco@universocrístico.com, através do nosso WhatsApp, Rio de Janeiro, 96632 8040, ou então essas mensagens e perguntas poderão também ser deixadas aqui no mural da rede. Estaremos sempre que possível, porque o nosso tempo é curto, né? É geralmente muito corrido, no finalzinho do último bloco, respondendo a algumas perguntas que nos chegam. No programa da semana passada, nós falamos a respeito das bem-aventuranças, a respeito das elucidações deixadas por Jesus aos seus seguidores no Sermão da Montanha. E naquele momento, como refletimos no programa da semana passada, foram alguns ensinamentos para que procuremos, para que a humanidade pautasse com mais harmonia, solidariedade, a sua vivência aqui na Terra, focados nessa convivência com o irmão de caminhada, né? Jesus elucidou a respeito da pluralidade dos mundos, da imortalidade da alma, das leis divinas, causa e efeito. E hoje, o nosso tema, como a gente tem aí uma sequência de assuntos, sempre eles interligados, não é mesmo, Luiz? A coisa parece, em determinados momentos, até que fica repetitiva, né? Mas, na verdade, são situações importantes dentro de cada tema que precisam ser ressaltadas, né? Principalmente no momento de hoje, né? Nós vamos estar falando hoje sobre o sistema capela, a civilização egípcia, juízo final e retorno às cavernas. Ou seja, vamos fazer aí um apanhado do sistema capelino, como se deu, né, o que aconteceu, como aconteceu. Nós tivemos elucidações de Emmanuel, que foi o guia espiritual de Chico Xavier, nos passando algumas elucidações a respeito. Vamos passar aí pela civilização egípcia, onde a gente teve essa, se assim podemos dizer, uma introspecção, né? Uma ligação muito forte, muito direta com a intuição, com o sublime, com o sagrado, né? Ou seja, transcendência, sair da parte material e chegar ao divino, né? Esse link aí com o divino, que nos deixou grandes ensinamentos, a civilização egípcia. E aí vamos passar pelo o juízo final, né, que é esse momento que precisamos refletir a respeito dessa transição, que é um momento que aconteceu no sistema capelino e que a gente tem exemplos hoje, que o nosso dia a dia, estamos no momento de transição, né, dessas mudanças, provas e expiações para regeneração. Então, como é que se dá isso? Quais as características? Quais os processos? Né? O que muda? Né? Muda o externo ou muda o interno? Né? Como é que é feito esse levantamento? Né? Como é que é feita essa separação? Né? Jesus já nos falava, em seus ensinamentos, do joio e do trigo. Né? Para aí finalizarmos com o retorno às cavernas, ou seja, para onde vamos, né? Escolhemos a nossa ascensão, queremos ficar estacionados, né?
As escolhas são nossas. E quais os caminhos, para onde vamos, quais as tendências, né, para onde direcionamos o nosso coração. Porque, na verdade, nós somos os arquitetos, não é isso? Do nosso destino. Nós é que escolhemos para onde vamos. Para a gente poder fechar aí algumas reflexões em cima desses temas. Claro que são temas, assim, importantíssimos, muito ricos, todos eles, né? Cada tema desse facilmente daria um programa, mas infelizmente a gente tem os 4 aí para poder fazer um apanhado geral. Seja bem-vindo, meu amigo Luiz. Satisfação tê-lo aqui. Boa tarde, William. Boa tarde, pessoal de casa. É um prazer enorme aí contar com a participação de vocês. Para todos nós é uma satisfação toda semana estar junto, né? Estar junto aqui com vocês. E o mais interessante, William, pessoal de casa, que esses temas, acredito eu, que vai ser muito mais fácil de compreendê-lo em função dos momentos que nós estamos vivendo atualmente. Porque diferente de a gente falar alguma coisa simplesmente na teoria, nós estamos falando alguma coisa, alguns pontos que já se repetiram no passado e que, curiosamente, começam a se repetir um outro ciclo similar ao que aconteceu em momentos anteriores. Continua atual, né? É um tema atual. Isso. Nós podemos ver aqui os livros de Ramatiz, que foram escritos mais ou menos em 1960, A Caminho da Luz, 1939, Isso. 40, mas que passa uma série de conteúdos para nós que parece que foi escrito ontem. Bem atual, né? É muito atual. Isso é sinal que os problemas que eram percebidos lá atrás, problemas que não são só de aspecto meramente material, mas do espírito, ainda renitente à mudança, continuam sendo verdadeiros enquanto não mudança de postura naquilo que nós precisamos provocar em cada um de nós. Então, começando a falar, né? Acho que a gente pode começar a falar de capela, né, Luiz? Capela. Capela, o que foi capela? Capela foi uma estrela da constelação do Cocheiro, que em algum momento do passado, ela teve em seus habitantes espíritos ainda muito teimosos, muito reticentes à mudança que deveria ser feita em cada um deles, e que por algum motivo, que a gente vai falar agora aqui, eles tiveram que sair dessa estrela que estava em fase de evolutiva para vir para um outro orbe mais adaptado às suas características, eu diria, vamos falar assim, magnéticas. Particularidades interiores. Essas características magnéticas, características da formação da individualidade espiritual, é o que nós somos enquanto individualidades, características espirituais. Nós não somos esse corpo. Nós somos, além, muito mais do que um corpo. Nós somos um espírito. E naquela época, esses espíritos de capela, eles já não estavam adequados a habitar esse orbe chamado capela. E por esse motivo, pela sabedoria divina, pela sabedoria dos nossos engenheiros siderais, o que nós fazemos? Essa população tem aqueles que estão interessados em evoluir, precisam continuar o seu caminho evolutivo, como nós também. E existem outros que não estão interessados, estão indo, como se diz? Contrários a esse caminho evolutivo. O que temos que fazer? Temos que separar o joio do trigo. Exatamente. Né? E aí, como é que nós fazemos isso, William? Como a gente sempre fala, né, Luiz? Desde da abertura do nosso programa, existe uma arquitetura universal, né? Vinda do nosso Criador, administrada pelos Cristos, os planetários, e uma organização muito grande. E o sistema Capela chegou até nós através, acho que a Caminho da Luz, né? Foi um dos primeiros
né, livros a nos trazer informações a respeito. Depois Edgar Armond e vários outros, Ramatiz falando muito a respeito também. Falando justamente dessa organização, ou seja, todo orbe, todo planeta, ele tem um projeto. E esse projeto ele tem início, meio e fim. É arquitetado para que os espíritos, a essência, que somos essência, tenha a oportunidade de evoluir. Né? Ou seja, sai do plano espiritual, vem para o plano físico e ali vai fazendo as suas provas, né? Cumprindo as suas missões, resgatando seus débitos. E o que aconteceu no sistema de Capela é justamente o que está acontecendo hoje aqui na Terra, no sistema Terra, que a gente vai falar mais à frente aí. Mas no sistema de Capela foi justamente isso. Capela, nessa época que houve toda essa transmigração, na época que houve essas mudanças, Capela já estava bem mais adiantado do que a Terra hoje, mas muito mais evoluída espiritualmente. E se deu no momento, guardadas as coincidências, no momento de muito tumulto naquele planeta, muitas brigas, intrigas, guerras, porque ainda havia, habitando naquele planeta, espíritos ainda muito trevosos, espíritos ainda muito ignorantes às leis divinas. Mas muito inteligentes pelo aspecto intelectual. Sim, né? Como dissemos, nessa época que houve, o que tem de estatística aí são 15 milhões de anos anterior a Cristo. Olha quanto tempo. Nessa época, Capela já era mais evoluído espiritualmente do que nós, hoje, aqui na Terra. Olha, então já era um planeta com espíritos elevados. Mas dentre esses, tinham muitos que ainda precisavam espiar. Precisavam de um processo, não podiam mais continuar dentro daquele processo de evolução. E aí, a organização, os administradores, os arquitetos espirituais, transmigraram esses espíritos. Como a Terra estava começando o seu processo de expiações, de provas, de resgate, karmas, esses espíritos chegaram aqui. Na verdade, né, William, existe uma sabedoria tão grande no cosmos, nos engenheiros siderais, que eu diria, eles não levaram, simplesmente eles foram puxados, né, William? Porque houve uma aproximação do orbe terreno exatamente pela similaridade energética desses seres ainda trevosos, eles se atraíram a esse orbe, que era a Terra na época, pela característica magnética ainda inferior. Mas tem aí, Luiz, um detalhe muito grande, porque existe uma coordenação para essa transmigração. Perfeito. Ou seja, existe planejamento. Isso. Certo. Existe no plano espiritual espíritos elevados que faz essa organização. Porque, como sabemos, vários planetas habitáveis. Para onde vamos direcionar? Para onde vamos? Certo. Ou seja, existe uma coordenação para poder direcionar. Perfeito. E muitos desses espíritos, não todos eles, vieram para o planeta Terra. Claro, respeitando sempre essa afinidade, como você disse, porque nós é que direcionamos, né? Essas energias, né, que emanamos que vai direcionar aonde estaremos aptos a estar. Os espíritos que habitam certo planeta, eles têm que ter uma afinidade, né? Eu não posso ter espíritos muito evoluídos habitando um planeta totalmente primitivo, né? Então não faz sentido, né? A gente tem que existir uma sintonia energética. Um aspecto importante também é que existe uma grande justiça por trás disso, né, William? Sim. Não é injustiça. Na verdade, não é involução do espírito. Pelo contrário. Na verdade, o espírito que habitava em Capela,
vai ser o Espírito que vai habitou na Terra, sendo que o seu componente carnal, né, o seu corpo de carne, tinha uma característica diferenciada. Mas os tesouros que ele tinha de um lado, ele continua trazendo para o outro. Os defeitos que ele tinha em Capela, ele continua tendo na Terra. A grande diferença é que esse espírito, ainda teimoso, orgulhoso e com dificuldades de absorver o aprendizado que ele tinha em Capela, ele vai ter oportunidade nesse mundo primitivo de outras reflexões, mesmo que seja pautada na dor ou na dificuldade, ele vai ter oportunidade, nessas limitações que ele vai ter na carne, de reavaliar a posição que ele sempre assumiu na sua existência enquanto ser capelino. Né? Karma, né? Ele vai ter que responder por tudo aquilo. Ele só não continuou no sistema Capela porque a condição espiritual, as energias emanadas, as vibrações não cabiam mais. E como havia evolução, né, a transição naquele momento, é o joio do trigo. Aquele espírito, então, ele foi levado para uma outra orbe, para um outro planeta, que teria, né, as mesmas condições energéticas necessárias para eles, para a evolução. Ou seja, mais uma oportunidade divina, né, dada por Deus para a evolução. E como a Terra estava começando o seu processo de provas e expiações, o processo kármico... Esse pessoal ajudou, né? Exatamente, porque eles vieram trazendo reminiscências, já conviveram diante, né? Seria uma oportunidade de alavancar, de ajudar os espíritos que aqui estavam, ainda muito retrógrados espiritualmente, né? Com a ignorância muito grande, para poder alavancar. É uma arquitetura muito sábia, né? Sábia, muito precisa, né? Cirúrgica, se assim podemos dizer. Bom, estamos chegando aqui já no finalzinho do primeiro bloco do nosso programa. É importante que vocês participem. Perguntas, dúvidas, comentários, através do nosso e-mail, fale conosco, @universocrisco, ou também pelo nosso WhatsApp, 96632-8040, ou também pode deixar essas mensagens no mural aqui da rede. Vamos fazer um pequeno intervalo e já voltamos para o segundo bloco do nosso programa. Não saia daí. Voltamos então aqui para o segundo bloco do nosso programa. Falávamos no primeiro bloco a respeito
do sistema Capela, né, dessa transição, transmigração aí dos espíritos que naquele momento não podiam mais habitar, porque Capela estava passando nesse processo, né, Isso aí. transitório, e isso se deu há 15 mil anos aí, né, exatamente, aos registros que temos. E aí, para dar sequência aqui, porque Capela tem, né, um vasto, né, Vasto conteúdo aí para a gente para refletirmos a respeito. Mas como o tempo é curto, né, e temos Nós teríamos aí... que falar, se falar de Capela, né, William, e falar de como eles vieram para cá, teríamos que falar das raças da Lemúria, falar dos Atlantes, Tanta coisa dos aí pra arianos, poder, né? Tem muita coisa a ser falada, né? Mas o bom é que fique aí como pauta para que os nossos amigos também Se tiverem pesquisem, interesse. estudem, analisem, mandem perguntas, dúvidas, comentários, porque a gente já começa a refletir a respeito da civilização egípcia. Né? Alguns programas atrás nós falamos de Hermes Trismegisto, É verdade. falamos dos ensinamentos do Cabalion, ou seja, uma civilização que tanto enriqueceu a humanidade, né? Uma civilização que, como vemos nos relatos, até hoje a humanidade ainda bebe muito dessa essência, né? Essa ligação com o divino, né? Essa facilidade de alcançar a intuição, né? O divino, a essência, né? Uma pena, né, William, que muitos desses conhecimentos se perderam, né, William? Ao longo da história, né, muitas coisas foram depredadas ou foram, como se diz, não foram conservadas. Algumas até foram propositalmente escondidas, né, William? Porque não era a época de passar essas verdades para os viventes. A coisa não era muito explícita, Não era né? muito explícita. Mas como a gente vê, muitas situações foram esse conhecimento, a essência desse conhecimento, que é geralmente o que a gente fala nos nossos programas, ou seja, essa essência divina, né, essas mensagens vindas diretas aí do nosso Criador para poder auxiliar, ajudar a humanidade na sua elevação, elas permanecem, né? Você vê que esse conhecimento, esse conteúdo, né, egípcio, ele contagiou o mundo todo, né? E desde essa época que eles já ensinavam, que eles, em suas elucidações, em seus ensinamentos, eles já falavam da imortalidade da alma. Não é? Ou seja, o corpo físico como transitório. Existe uma matriz, existe uma essência. Ou seja, somos muito mais do que essa presença material. Tem algo divino por detrás. Tem uma luz aí. Né? E pautados nesses conhecimentos, nessa evolução, nessa passagem, né? Ou seja, nessa imortalidade, eu acabei ficando dessa imortalidade, é que muitos começam a pautar a sua vivência, os seus pensamentos, sentimentos, concepções, com uma certa diferença. Ou seja, isso é passageiro, isso é transitório. Até quando isso é essência, até quando isso é divino, ou isso é uma ilusão deste momento? É verdade. Isso enriquece muito, fortalece da sustentabilidade. E esse conhecimento, essa força egípcia, nós tivemos aí vários filósofos que foram beber nessa água. Sim, sim. Foram buscar esses conhecimentos. Como você bem disse, não só no Egito, você falou de Hermes, mas ao longo dos tempos, vários foram os mentores que nos trouxeram informações importantes do Cristo, né? Os nossos grandes avatares. Isso. O detalhe é que, o que eu quis comentar com você, é que muito do que era dessas verdades, de escrituras, né, de conteúdo, que era um conhecimento explícito, né,
se perderam documentos, né, que eu digo, né, documentos, evidências, né, eles se perderam. E, como nós sabemos, muitos desses egípcios, né, que os capelinos, hoje eles, enquanto espíritos de autoconhecimento, já não estão entre nós. Então, nós perdemos o conhecimento, vamos dizer assim, explícito, escrito, né, os documentos que o tempo poderia guardar, e também o conhecimento desses grandes mentores que hoje em dia voltaram para a capela. Nós temos, de qualquer maneira, não estamos desamparados, né, William? Nós temos os nossos mentores, eu sei, está certo. Nós temos os nossos mentores e nunca ficamos desamparados na nossa caminhada. Porém, o que nós percebemos que esses conhecimentos que nós temos de largo tempo, né, que foram passados por... Já falamos de Hermes, já falamos de Lao Tse, já falamos de Buda, já falamos de Krishna, né, nos nossos programas anteriores. Esses ensinamentos ainda precisam de ser melhor lapidados em cada um de nós. E esse povo egípcio, eles, apesar, e comenta-se no Caminho da Luz, que eles eram uma das civilizações capelinas encarnadas na Terra que mais estavam sintonizadas com a prática do bem. Receptivos ao divino, né? Ao divino. O culto à morte, o culto dessa... Existia esse culto da passagem, né, de um faraó para a outra vida, tinha um magnetismo por trás. Existia todo um ritual que tinha um sentido mais do que um mero ritual. Era um rito de passagem para o divino. Né? Eles buscavam esse momento de passagem como se fosse a coisa mais importante na vida deles, né? Por isso que até hoje a gente, quando vê esses filmes, né, a gente vê, era mais do que embalsamar um corpo, né? A Caminho da Luz, eles citam que existia todo um magnetismo por volta das pessoas envolvidas naquele cortejo, né, e daquele tratamento da passagem do faraó, que era um espírito que tinha uma missão importante junto àquele grupo de pessoas que ele comandava, grande. A influência. Por trás disso tinha um ser que tinha uma missão a ser cumprida aqui, e que quando passasse, quem sabe não voltaria para a capela, né? A mensagem, de repente, deles, intuitiva, né, no seu subconsciente, era essa passagem para um mundo melhor. Não, e tudo voltado assim, tudo sagrado, né? Sagrado. Tudo voltado para Deus, tudo voltado... e uma arquitetura divina muito grande ali, né, interior, né? Que, como você falou, uma influência muito grande de energias, né, superiores. Você vê que as construções, né, o rio Nilo ali entre dois desertos, né, e o tratamento que davam aquilo ali, né, a proximidade, a administração daquilo ali, né, as descobertas, né, que proporcionava, né, o cuidado com a água, a irrigação, né, milimetricamente organizado. Tem algo divino, né? Tem algo, as pirâmides, né? Os obeliscos, tudo para o alto, para cima. Tem... O pessoal deve estar de casa querendo entender por que esses seres, então, tão espiritualizados estavam aqui, né, William? A gente precisa explicar, né? Por que eles estariam, William? Pois é. É curioso isso, né? Porque, na verdade, diante de um intelecto, um conhecimento e com essa capacidade de reconhecer o divino tão grande, por que eles foram exilados de capela? Talvez seja a pergunta que estejam fazendo a cada um de nós, né? Como falamos inicialmente, todo projeto orbe, todo projeto kármico, aqui ou em qualquer outro orbe, em qualquer outro planeta, ele tem início, meio e fim. Esses projetos, nós somos espíritos, somos essência. E para que possamos lapidar a alma, melhorar os sentimentos, aprender a amar, resgatar os nossos débitos, organizar os nossos pensamentos, sentimentos com a nossa verdade, a nossa essência, nos são dadas as oportunidades
de estarmos nos corpos físicos. De tempos em tempos, nos é concedido essa oportunidade, por inúmeras vezes, quantas forem necessárias à nossa evolução. Estarmos dentro desse projeto kármico é a oportunidade de elevação. A velocidade, ir ou não, é nossa. Podemos fazer essa escolha, temos o livre-arbítrio. E esses espíritos que foram exilados de Capela, que naquele momento não podiam mais, não tinham mais afinidade, energias, né? Não tinha mais compatibilidade ali, as energias, as vibrações. A sintonia entre a morada, que era o planeta, e eles, enquanto individualidades, não estavam em sintonia para continuar nesse caminho evolutivo juntos. Né? Exatamente, porque Capela já estava... as informações que nos chegam, que temos, é que Capela, naquele momento, como falamos, o processo se deu 15 mil anos. Houve uma correção, 12 mil anos, William. Nossa produção ali fez um pequeno ajuste. Que teve, mais ou menos entre meio isso aí. Entre 12 Então, nessa época, Capela já estava bem mais evoluído do que a Terra. Hoje. Então, imagina a elevação, o grau de elevação, de brilho desses espíritos. Só que alguns, naquele momento, ainda estavam meio trevosos, ainda estavam uma obscuridade muito grande interna. E eles não poderiam, seguimos leis divinas, leis universais, eles não poderiam continuar, dar sequência ao projeto capelino que já estava elevado. Precisou-se, naquele momento, a organização, os engenheiros siderais, os coordenadores que trabalham dentro dessa transmigração de espíritos, redirecionarem esses espíritos. E aí a oportunidade de virem para a Terra. Só que são espíritos que conviveram e viveram com seres em um momento muito mais elevados do que nós hoje. Então, automaticamente, eram os espíritos, com potencial muito grande. Você pensa, né, William, naquela época, pelos desenhos, que se analisam, se observa até que já se tinha uma percepção do que era perispírito, o outro corpo, que é o corpo espiritual. Pelas análises feitas pelos nossos estudiosos, se percebe que eles não viam a vida material, a vida na Terra, como sendo a única vida. Assuntos que nós viemos revisitar através de Kardec em 1850, onde saiu a codificação. Você imagina o teor de conhecimento que esse povo, essa civilização tinha, e que, para chegar ao ponto de ser feita uma codificação 18 séculos depois. Então, como você bem falou, a espiritualidade ela tem uma sequência, ela tem um caminho, a gente pode achar que é muito longo, muito demorado, mas não, tem toda uma lógica, uma sequência que precisa ser percorrida. Afinal de contas, a natureza não dá pulos. Até para dar solidez, Para dar solidez, para ser verdadeiramente acontecer a evolução, daquela raça e do mundo também, como nós, daqui a pouco, vamos estar mudando, nosso mundo Terra. Exatamente, é o que a gente falou. Esses conhecimentos, essas elucidações dessa civilização egípcia, a gente tem hoje presente, no nosso dia a dia, muitas coisas trazemos de lá. Se você pegar todos os símbolos que utilizamos hoje, nós somos muito frágeis para isso, Trazemos muita coisa do passado. E no Egito, o conhecimento, a alquimia, essa interiorização, essa essência, esse encontro com o divino, esse despertar da intuição, isso se propagou para o mundo todo.
várias outras civilizações, como dissemos, foram até lá. Nossa, o que é isso, né? Que coisa divina. Platão e vários outros foram conhecer, viver de perto, né? Com certeza, daquela época para a época que nós vivemos hoje, né, William, acredito que esse conhecimento esteja mais amplificado para aqueles que podemos dizer que não são os iniciados, né? Os grandes sacerdotes, os grandes pensadores. Naquela época, eu acho que estava mais limitado. Hoje, nós temos a oportunidade de ter programas como esse, ou depois da vinda de Buda, Krishna, Lao Tse, Jesus, porque cada um deles trouxeram informações para nós que são desdobramentos do mesmo conhecimento, mas que gradativamente eles foram sendo ampliados por um contingente maior de pessoas, que seja pelo aspecto de preparo emocional ou de preparo intelectual para conseguir compreender aquelas verdades. Então, é o que Jesus falou lá naquela época, quando falou para os seus apóstolos. Nem tudo o que ele falava era compreendido pelas pessoas que viviam perto dele. Nem os próprios apóstolos talvez compreendessem na sua profundeza tudo aquilo que ele queria dizer naquele sermão da montanha. Tanto que ele chamava um ou outro para detalhar um pouquinho o assunto. Você imagina isso há 18 séculos atrás. A coisa era bem mais... Era mais, né? Então, hoje nós temos um acesso a conhecimento privilegiado de todos esses grandes mentores que nos passaram esses conhecimentos e que, de alguma forma, hoje, pelo advento da internet, do conhecimento globalizado, a gente consegue ter acesso a eles e a refletir o que eles são importantes para a gente, o que eles foram importantes para os capelinos e que com certeza vai ser importante para nós nos momentos que nós estamos vivendo hoje em dia. E é o que a gente vai falar, vai refletir agora no próximo bloco, que é justamente isso, né? O juízo final e o retorno às cavernas. Ih, rapaz. Vamos trazer para a nossa realidade, para o nosso momento, porque é como... Mas Você caverna tem ar-condicionado? Ih, agora... Caverna não tem ar-condicionado. Água gelada não tem? Água gelada, ar-condicionado, WhatsApp, né? Caramba. Notebook. Não vai ter mais nada disso. Como foi ressaltado, são ensinamentos milenares, né, da antiguidade e que até hoje ainda relutamos, até hoje ainda desviamos, até hoje ainda insistimos em não assimilarmos, até hoje nos escondemos, até hoje queremos estar distante, porque as ilusões, né, do mundo, do sistema humano de ser, são fortes e desviam muito. Ramatiz fala muito isso, né? É bem prático, é bem direto nessa situação. E é o que a gente vai estar refletindo e abordando agora, daqui a pouco, no terceiro bloco. Vamos fazer um pequeno intervalo e já voltamos para o terceiro e último bloco do nosso programa de hoje. Não saia daí.
Bom, meus amigos, voltamos aqui para o terceiro, último bloco do nosso programa de hoje. São temas amplos, né, Luiz? Temas bons, né? Mas vai ficar aí o convite para os nossos amigos pesquisarem, analisarem. É bem sintetizado aqui, não dá para falar muito. Não mandarem perguntas, e-mails, né? Perguntas, dúvidas, comentários através do nosso e-mail, nosso WhatsApp, através do site. Lembrar que todos os programas apresentados, eles ficam disponíveis no site da redebrasilespírita.com.br e também no nosso site www.universocrístico.com. Primeira vez que falamos do site aqui, hoje passou, a produção vai... Juízo final. Bom, é um tema... Juízo final... Profético, né? Profético isso. Como diz Ramatias, né? É hora de ajustar tudo aí. É a hora do joio e do trigo. É a hora do momento. Não dá para ficar em cima do muro. Não dá para esconder embaixo do tapete a nossa realidade. Não dá para mentir para o divino. A verdade é a verdade. O que vai nos direcionar são os nossos pensamentos, sentimentos e ações. Portanto, quem continua acendendo uma vela para Deus e a outra para Mamon, para César, vai ter que decidir. Nós estamos num momento de transição. Acenderam-se as luzes. Sumiu aquela penumbra. A penumbra onde dava para esconder a realidade. Penumbra onde se fazia a falcatrua e perdurava escondido, né? Ficava por isso mesmo. As injustiças, né? Os desejos exacerbados, né? Todas as situações ilusórias da matéria que aparentemente trazem felicidade, mas na verdade são fortes apegos para nos desviar da nossa realidade. É o momento de definirmos qual a nossa concepção que estamos fazendo aqui. Férias? Ou viemos para poder aprendermos a amar a Deus acima de tudo e ao nosso próximo como a nós mesmos? William, João Evangelista, já na época de Jesus, ele já profetizava. Profetizava. Poxa, quase que não saiu. Mas veio. São chegados os tempos. E desde aquela época, já da época de Jesus, já há um chamamento para que nós buscássemos essa mudança de postura. E Jesus veio com grandes revelações para que nós amadurecêssemos esse sentimento que a vida não basta em si só pela materialidade, que nós teríamos que buscar uma concepção diferente da vida que extrapola o material. E Jesus deixou todos os ensinamentos, que nós não vai dar tempo para falar sobre eles aqui, né? A gente vai falar, todo dia a gente fala um pouquinho, e que nós continuamos na nossa trajetória de aprendizado nesses mesmos ensinamentos. E quando se fala de juízo final, basicamente como você falou, uma separação daqueles que estão preparados para continuar a evolução aqui na Terra, que é um orbe que vai se transformar num planeta de um nível superior, tá certo? Ao que nós somos. Caminhar para a regeneração. Quer dizer, estamos caminhando gradativamente, não existe uma mudança de um dia para a noite viria um mundo diferente, na verdade já está acontecendo essa transformação. E aqueles espíritos
que não estão preparados para essa transformação vão ter que, assim como os capelinos, terão que ser retirados desse orbe terra para um outro orbe, que Ramatiz chama de planeta intruso, né? Ele fala sobre um planeta intruso. E, curiosamente, ele já dá um número para a gente, dizendo que apenas 1/3 da humanidade ficará aqui na Terra. 2/3 terá que sair desse orbe maravilhoso que nós gostamos tanto aqui na Terra, né? Com tudo aquilo que ele tem de bom ou de ruim, que ele pode falar, não é ruim para burro, né? Mas tenho certeza que esse planeta, que nós chamamos de intruso, ele vai ter muito mais dificuldades do que aqueles que nós vivemos aqui. Eu estava até brincando com o William sobre a caverna, né? Dos temas das cavernas. Esse orbe, o intruso, vai ter essa caverna. E lá não vai ter WhatsApp, pelo menos por um bom tempo, não vai ter ar-condicionado, não vai ter água gelada e não vai ter muitos dos prazeres ou das facilidades, vamos dizer, dos prazeres, vamos falar das facilidades que nós vivemos hoje no planeta Terra, né, William? E são escolhas, né? São escolhas. Ou seja, tivemos várias oportunidades de estarmos, ainda continuaremos a ter, né? Que é oportunidades para evolução, né? Esse é o grande, resumindo tudo, nós viemos, essas oportunidades de estarmos momentaneamente passando essas estadas no corpo físico, é justamente para lapidarmos aí a alma, evoluirmos, ou seja, tirarmos as impurezas, nos afastarmos dos desejos da matéria. Quanto mais próximos estamos dos desejos da matéria, mais distante do nosso Criador. Sim. E vamos, essa separação, porque o que acontece? Sabemos que somos mente e coração. Há uma influência muito grande dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos. No nosso habitat, formas de pensamento está em toda a humanidade. Se você está num processo de regeneração, esse processo é de mudança de sentimentos e pensamentos. Então, o que vai prevalecer são esses sentimentos, pensamentos mais altruístas, por mais que eles não estejam concretizados, eles estejam em processos ainda, porque ainda somos muito imperfeitos. Estamos nesse processo de lapidação, mas pelo menos precisamos ter esta intenção. Pelo menos precisa ser verdadeiro esse nosso sentimento. Por isso é fácil, no dia a dia, analisarmos o que me atrai, né? O que eu gosto de fazer, o que eu sinto prazer em fazer. Eu estou amando isso mais do que a Deus? São escolhas. E assim será feito, a transição é isso. Vamos ser colocados, ou as oportunidades que irão nos chegar são oportunidades que nós mesmos, as nossas vibrações, irá atrair. Não como punição, mas como mais uma oportunidade, né, de assimilarmos que somos espíritos. O grande problema, meu amigo Luiz, é que a fila é muito grande. A fila é muito grande. E como falamos aqui, retorno às cavernas, ora, como falamos, a Terra, o início do processo Terra, cavernas. Olho por olho, dente por dente. E é isso que a gente vê no nosso dia a dia. Jesus, há mais de 2000 anos atrás, já veio falando, depois de Moisés, olho por olho, dente por dente, desse amor, né, dessa essência, das leis divinas, causa e efeito, nós somos consequência do que fazemos, do que pensamos. E o que vemos nesse momento que passamos, a obscuridade é muito grande, as situações adversas estão próximas, estão presentes no nosso dia a dia. Não só na política, se olharmos ao lado, nossos amigos, parentes. Eu acho que mais do que a gente avaliar o outro e aqueles na política e aqueles que nós vemos fazendo uma série de atrocidades, que nós podemos chamar, resumir em atrocidades,
comportamentos tortuosos, é a gente fazer uma autoavaliação, né, William? Isso. Porque aquilo que nós percebemos nos nossos governantes, nas pessoas que comandam o país, ou nas pessoas que estão próximas da gente, que muitas vezes nós criticamos diretamente, a gente esquece de fazer uma autoavaliação e talvez de perceber que os mesmos comportamentos estão dentro de nós mesmos. E é exatamente esse ponto que nós podemos utilizar, né, exatamente essa reflexão, porque quando os capelinos vieram para cá, tiveram um momento de reflexão. Se nós terrenos vamos para esse planeta intruso, nós vamos ter o nosso momento de reflexão. E agora, o que nós precisamos fazer é fazer um momento de reflexão antes de ir para outro lugar, perguntando para nós mesmos, o que eu preciso de mudar em mim mesmo? O que me atrai? Isso. Como é que eu faço uso do meu tempo, atraindo a sensualidade extrema, a uma vida desregrada, né? Focada apenas nas sensações que eu sacio por algum tempo, mas eu volto a ter a necessidade de saciá-la outra vez, mas eu me vejo escravo desses sentimentos, dessas emoções, ou eu busco alternativas que me façam sair desse vício, dessa sensação de apego, ou dessa sensação não sei se eu posso dizer, insanidade, porque insanidade é no sentido que espiritual, sim, eu continuo vivendo esses momentos, mas eu não consigo me desfazer desse ciclo vicioso, vamos dizer assim, né? Paixão, né? Aquela coisa, né? Né? Não é verdade? Puxa, que leva. Por isso que é importante, você falou, é momento de reflexão. É reflexão. É momento de parar, analisar. Poxa, porque todas essas situações adversas que acontecem ao nosso redor são provas que estamos fazendo. Eu quero ver o que você pensa diante dessa situação. Qual é a situação? A situação é essa, caos na sua política. Adianta revolta? Adianta brigar com Deus e o mundo? Adianta condicionar todas as situações ruins ao sistema? Se Deus é causa primeira, opa, então deixa eu analisar de um outro prisma, deixa eu mudar o cenário. Porque naquele momento que você está trazendo, interiorizando, se contrariando com tudo aquilo, se indignando com tudo aquilo, automaticamente esse pensamento e sentimento ele está propagando. Você está trabalhando contrário à evolução humana. E outro aspecto, né, William, que nós precisamos resistir ao que é dito como moda, né? A moda, é moda fazer isso, é moda fazer aquilo. É o que a gente estava conversando aqui, que você até comentou, efeito manada, né? Um vai, outro vai, um grupo vai. Não, porque muita gente vai, eu estou indo junto, vou embarcar na mesma prática. E não é bom isso, não quer dizer que é bom para muitos, é bom para mim também. Então nós temos que ter uma capacidade de refletir em cima de tudo isso que a gente está falando, o que dentro do que o Cristo nos deixou como ensinamento, o que moralmente é adequado, a gente tem que seguir. A gente vai seguir simplesmente um hábito das outras pessoas que talvez não seja nem verdade para nós. A gente sabe modismo, né? A gente não sabe que aquilo não está muito legal, mas a gente vai no hábito, tenta fingir que não está fazendo a coisa errada e continua. Até que chega um certo momento que a gente vai ser forçado a perceber que o caminho não é aquele, né? E a gente, então, é comum, né, Luiz? Muito comum a gente ver situações que defendemos uma ideia, defendemos uma posição, mas não analisamos, não estudamos aquela situação, apenas ouvimos. Alguém mandou no WhatsApp e a gente sai propagando aquilo, sem uma análise profunda, sem uma análise divina. Simplesmente vamos, efeito manada. Porque meu amigo me disse que fulano de tal é pilantra, né? Que fulano de tal é corrupto.
E aí saímos propagando. Você analisou, você conhece, você viu as situações. Tem que ter muito cuidado, né? E a humanidade está muito assim, ela está muito indo, efeito manada. Todo mundo está indo, eu vou também. É moda, eu vou também. E quando você tende... Por isso que precisamos deixar esse rastro espiritual, bater pé mesmo. A minha vontade é essa, eu quero a minha evolução espiritual. Porque as coisas só começam a acontecer quando há essa mudança de conceito. Porque o que vai acontecer? A grande maioria, a grande maioria da humanidade está voltada para César, está voltada para Mamon, está voltada para os desejos da matéria, está voltada para a conta bancária, está voltada para o glamour que a mídia traz, está voltada para as festinhas onde ali vale tudo. E se você se vê diferente, faz diferente, pensa diferente, na grande maioria das vezes vai ser visto com outros olhos. Mas o importante é estar com a consciência tranquila. A notícia boa, né, William? Tudo tem uma notícia boa, né? É que nós temos a oportunidade de mudar agora. Né? E apesar de ter um tom assim, um pouco, talvez, assustador, o que nós passamos para vocês são informações vindas de Ramatiz, que é um grande mestre aí, mensagens do astral, o Evangelho à luz do cosmos. E ele passa as mensagens contundentes que não dá nem para transcrever aqui para vocês. Emmanuel, que são mensagens que eles tocam nos pontos que são continuamente dificuldades do ser humano no seu dia a dia. Sair da moda, vamos ter que sair da moda e sair para o que é realmente necessário para a nossa evolução espiritual. Não é a evolução da materialidade, não. Não vamos pensar no que a gente tem que, o nosso vestir, o nosso se alimentar, o estritamente material. A gente está falando do espiritual. E todos nós, indistintamente, somos seres espirituais. Precisamos dar uma atenção especial ao que é do espírito. Se dermos um pouquinho de atenção para o espírito, como damos para o corpo físico, né? Os tempos de academia, os dinheiros gastos nas plásticas, né? nas cirurgias, nos cremes, nos spas, né? Se voltarmos um pouquinho desse tempo para a alimentação do espírito, muitas coisas vão mudar. O resultado a gente vai ter em mãos. Lembrando que nós somos os seres espirituais somos energia. E enquanto energia, nosso pensamento, as nossas atitudes, aquilo que nós alimentamos internamente, são o nosso grande tesouro. É aquilo que efetivamente nós vamos carregar como bagagem, seja para onde for, se continuar aqui na Terra ou se for continuar num outro planeta de nível inferior ao que nós estamos hoje. Mas o que nós efetivamente vamos levar conosco é aquilo que nós cativamos no nosso interior e não aquilo que nós demonstramos nas redes sociais, não que nós usamos como vestimenta, não os dinheiro que temos na conta bancária, nada disso vamos levar. Então a gente precisa de ter, não só acreditar, mas saber que isso é uma grande verdade. E a gente praticar a vida como sendo uma verdade, não desejando só a materialidade. Né? Despertar essa luz que está dentro de nós. Né? Emmanuel nos diz, encontraremos o que merecemos, porque merecemos o que buscamos. Está nas nossas mãos arquitetarmos o nosso futuro. Para onde vamos? Para onde queremos ir? Para onde direcionamos o nosso coração? Acho que já está piscando ali, já vermelho há bastante tempo. Esse negócio pisca. Algumas recomendações finais, Luiz? Um abraço para todos vocês. Foi um prazer estar com vocês essa semana. Um grande abraço para todos, uma boa semana. Não tenho aqui em mãos o tema do próximo programa. Fico devendo, mas está lá no nosso site. Através do nosso site você pode também enviar comentários, dúvidas e as perguntas.
Finalizamos aqui então, né, o terceiro e último bloco do nosso programa. Estaremos de volta na próxima semana, 17 às 18 horas, direto pela redebrasilespírita.com.br. Uma boa semana para todos, fiquem em paz e que Deus nos ilumine sempre. Um grande abraço.